Olá, com a paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou Paulo Fernandes, do canal Ferido em Nome de Deus. Também no Facebook, minha página é Paulo Fernandes. Eu costumo sempre estar escrevendo e tentando alertar alguns a se libertarem, a seguir unicamente a Jesus, a não ter mediador entre Deus e você, e nem entre Jesus e você. Porque o próprio Jesus deixou claro que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então você tem que seguir unicamente a Jesus, como ele, a palavra de Deus. E não se preocupe, porque o mecanismo usado por Jesus, os conselhos dados por Jesus, é que o Espírito Santo, o Consolador, é quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Não é igreja, não é padre, não é pastor, não é ninguém. Você precisa unicamente do Senhor Jesus. Experimente andar com Cristo, ok? Você está aqui no canal Feridos em Nome de Deus. Programa em defesa da fé. Como eu tinha mostrado no outro bloco, É o programa em defesa da fé. Eu vou ajudar, eu vou tentar, junto com você que está assistindo o vídeo, a compreender aonde querem chegar esses pregadores. Não importa se ele é católico, não importa se é um pregador espírita, se é um pregador evangélico, se é um pregador da Umbanda, da Testemunha de Jeová, não importa. Então, o programa aqui é Em Defesa da Fé. Esse título, Em Defesa da Fé, ele é usado constantemente por diversas religiões. Por exemplo, um pregador evangélico em defesa da fé. Qual a fé que um pregador evangélico vai defender? A fé evangélica. Paulo, me explica, a fé não é igual para todos? Não. A fé fundada por Cristo, essa sim, essa é para todos. Mas a fé pregada pelas religiões, não, essa é a fé, é a falsa fé, essa é a fé deles. Por exemplo, esse programa em defesa da fé, você acha que ele vai defender a fé evangélica? Por exemplo, a Eucaristia católica é uma hóstia. Eles morrem defendendo aquilo como doutrina, como ensinamento vindo da parte de Deus. E não é verdade aquilo. É uma criação católica. Nesse vídeo você irá compreender bem sobre isso. Por exemplo, a Eucaristia católica tem a Santa Ceia evangélica. Foi criada por Deus, que é a mesma coisa. A Eucaristia católica e a ceia, Santa Ceia evangélica é a mesma coisa, só muda os nomes. E só muda aqui um pedacinho de pão um por um, cortadinho assim, aqueles cubinhos assim, e um cálizinho, e a outra, quem bebe é o padre, mas quem come é uma hóstia fininha, é mais leve do que o pão, significa mais econômica do que o pão. Mas para eles ali aquilo tem um fundamento, aquilo tem espiritualidade, aquilo ali é baseado na fé. Então vamos lá. E não é verdade, não procede na verdade, principalmente quando come e quando Jesus diz que aquilo que entra pela boca sai pelo ventre. Não tem valor nenhum. Muito bem. Então, este programa aqui, em defesa da fé, é da fé católica. Ele não vai defender a fé espírita. Ele não vai defender a fé evangélica. Ele não vai defender a fé umbandista, das TJs, dos mormons, não. Cada uma denominação com a sua própria fé e sua doutrina como fé, como regra de fé. Ou por acaso alguém pode congregar em uma dessas igrejas católicas, evangélicas, Maranata, TJs, mormon, espírita, alguém pode congregar nesses ambientes se ele não herdar essa fé, essas doutrinas, os ensinamentos e ritos como prática de fé? É claro que não, não é? Ele vai ser tirado dali. Ele socialmente será excluído, porque os rumores que vai correr lá dentro são rumores que ou você cede, aprende
e passa a viver aquilo, ou então você não é um homem de fé, você é um homem que não ama aquela doutrina, não ama a igreja, e eles vão colocar isso, o fato de você não amar as doutrinas deles, eles vão colocar na sua cabeça que você não está amando a Deus. Todas fazem isso. Nós podemos dizer que é o cálice da mãe, que embriagou toda a terra, e as filhas estão embriagadas, a mesma coisa. Mas ambos brigam por território. Então a igreja mãe briga com as filhas evangélicas por território, por adeptos, as suas religiões, as suas práticas. E entre também as filhas, elas brigam muito. É uma igreja tentando desenhar a outra para angariar seguidores. Isso você sabe que é verdade, não é isso? Então vamos analisar essa pregação aqui. E eu vou tentar, junto com você. Talvez você, quando ouve isso dentro de um ambiente religioso, você passa batido. A sua consciência fica tão domesticada que você não percebe que estão te enrolando, estão mentindo. É como se... É uma mentira para igualar ou suprimir a outra mentira. É uma igreja mentindo, uma igreja usando alguém que se apresenta, que tem a coragem de falar por ela, para mentir, desdenhando a outra que também mente. Mas os fins são os mesmos. Tentar adquirir seguidores ou manter os seguidores que já tem domesticado ao ensinamento, que não provém da verdade. E eu vou te mostrar aqui. Você vai conhecer agora um pouquinho. Você vai junto comigo, quem sabe você aprende um pouquinho a chegar aí e tal, quando ouvir uma pregação, dizer, caramba, eu nunca tinha observado, eu nunca tinha prestado atenção à pregação do meu padre, do meu pastor e do meu pai de santo, eu nunca tinha pensado nisso. Não é que se a gente observar direito o que eles dizem, entender direito, a gente pega eles na mentira, pega eles no pulo do gato. Então vamos pegar esse pregador aqui no pulo do gato. Por isso que muitos estão se libertando e cumprindo-se nessa vida dessas pessoas aquilo que Jesus diz, né? Tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco, mas convém que eu as traga, que elas ouçam a minha voz e eu os traga para que pertença a um só corpo e um só pastor, porque essas ovelhas, tem tantos pastores, que estão tantos padres, tem tantos rebanhos, cada um com seu dono, com seu líder, não é verdade? Então você precisa, às vezes, prestar um pouquinho de atenção, porque na verdade Jesus, ele quer fazer valer o sai dela, povo meu. Vamos compreender um pouquinho. Vamos ver se esse pregador ele é verdadeiro. E ele faz aquilo que também as filhas fazem. Então os pregadores que representam as filhas que saíram da Igreja Católica faz a mesma coisa. Vamos ouvi-lo? Aliás, não só nesse versículo, mas em toda a Bíblia, altar é o lugar onde se oferece um sacrifício. Não confundir altar com púlpito. Púlpito é um negócio para apoiar livro. Preste atenção à explicação. Então, essa explicação é óbvia, que púlpito não é altar e púlpito é palco. O que ele está explicando. Então, ele está trazendo aí sobre a diferença entre altar e púlpito. Mas quando ele traz altar, ele não vai dizer que o sentido do altar, tratando-se das Escrituras, é da aliança entre Deus e os filhos de Israel, a antiga aliança, para judeu, para israelita, correto? Vamos ver. Altar é um lugar sagrado, onde se oferece um sacrifício. Vamos lá. Isso é informação comum a todos, correto? Altar é lugar sagrado. Agora, quando ele fala altar é lugar sagrado, você que está me ouvindo, que depende dessas pregações, não absorva isso como a sua igreja é um lugar sagrado. Como o templo da sua igreja, o altar da sua igreja é um lugar sagrado, porque não é. O fato dele estar dizendo isso não está dando legalidade, ainda que ele queira dar legalidade, mas não tem legalidade por sua denominação, sua igreja, ser um lugar sagrado. Correto? Porque o lugar sagrado para Deus é o seu coração. Em Êxodo 20, 24, né? Diz assim, ó. Far-me-ás um altar, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e os teus sacrifícios de comunhão, as tuas ovelhas e os teus bois. Ah, mas isso é no Velho Testamento. No Novo também, minha gente. Inclusive, Jesus deixa bem claro que só... Não é verdade. Ele está mentindo. Ele está mentindo. Vamos acompanhando o vídeo
Porque Jesus não deixa nada claro, como ele está dizendo, que na nova aliança também nós teremos altares. Não é verdade. E eu vou te provar isso ainda neste vídeo. Pode ter oferta se for diante do altar. Até oferta, não só dízimos. Vamos lá. Lá em Mateus 5, 23, né? Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, nosso Senhor Jesus Cristo falando, Mateus 5, 23. E te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar. Diante do altar. E vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Pronto. Nessa pregação aí, inclusive as filhas evangélicas também usam muito desse truque. Então, quando Jesus diz aquilo, que para entregar uma oferta no altar, primeiro vai reconciliar-te com teu irmão e depois, não é isso? Traz a tua oferta no altar. Ele não vai dizer que Jesus está dizendo isso. Ele não vai dizer isso. Na antiga aliança, porque Jesus está na antiga aliança. Então, quando ele diz que Jesus, que no novo também tem, olha o que Jesus diz, porque é novo, ele é teólogo, ele é padre, ele estudou. Então, ele sabe que Jesus não estava no Novo Testamento. Jesus estava na antiga aliança, Jesus nasceu na antiga aliança. Jesus, como testador de uma nova aliança, não podia dar validade a uma nova aliança, porque ele, sendo o testador, ele está vivo. E nenhum testamento tem valor tendo ainda o testador vivo. Então Jesus estava trazendo uma palavra para os filhos de Israel. Jesus estava tratando ainda da lei, que estava na lei. Isso era um comportamento da lei. Não tinha nada a ver com o cristianismo. Isso não tem nada a ver com nova aliança. Não se fala em nova aliança nesse momento. Então ele, como teólogo, bem sabe disso. Mas é uma maneira de tentar justificar o altar da igreja dele. Observem. Só pode haver oferta onde há altar. Senão não tem nenhuma parte com Deus, não tem. Só tem parte com Deus, oferenda e dízimo, se for diante do altar onde houver sacrifício. Não é que só tem, meu irmão, só tinha. Não é que só tem, é que só tinha. Essa é a diferença. Hoje não tem mais. Hoje o único altar de Deus, lembra quando Paulo diz, não sabeis vós que sois templo do Espírito, morada do Altíssimo? Nós somos morada. Jesus na cruz do Calvário nos deu esse direito de sermos agora a morada, o grande altar de Deus. Então, meu irmão, você está mentindo. Isso não procede da verdade. Como um teólogo deveria, no mínimo, dizer, olha, se eu não quero falar a verdade, também é mentira, eu não quero falar. Mas quando se nega a verdade e falam a mentira, aí é cinismo. Não, meu irmão, não. Não tem. Tinha. Porque é assim que Deus mandou fazer, desde o princípio, e assim é no Novo Testamento. Não. Deus mandou fazer no princípio, olha, vamos dividir aqui uma coisa. As leis dadas a Moisés, as leis de Moisés, da antiga aliança, elas se encerram na cruz do Calvário, ali no exato momento. Então, olha, vamos ler aqui, olha. Pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Hebreus 9, 17 e 18. Então, quer dizer o quê? Que a antiga aliança, o Antigo Testamento, estava em vigor. O testador, estando vivo, continua em vigor a antiga aliança. Mas uma vez o testador sendo morto, acabou a antiga aliança e agora é um novo testamento. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Isso quer dizer que houve sacrifício na antiga aliança, mas para a nova aliança ainda vai haver um sacrifício, e foi o sacrifício que Jesus fez. Então, quando ele usa esse texto de Mateus aí, ele desconsidera que Jesus está falando para aqueles que estão debaixo da lei. Por isso que ele está repetindo altar, altar, altar. Porque, na verdade, vocês vão perceber ainda nesse vídeo que, como Paulo disse, na primeira aliança tinha santuário terrestre e prática de culto divino. Jesus acabou com isso. Jesus veio estabelecer o culto em espírito. E o culto em espírito acaba com toda essa ladainha religiosa física.
Então, quando Jesus se refere o ir no teu altar, vai no teu consciente, vai no teu coração, vai lá direitinho, pede perdão a Deus, me perdoa pelo que você fez, se magoou o irmão me perdoa, irmão, eu te magoei, ó, irmão, me perdoa, ô, irmão, não guarda isso no teu coração, não tenha raiva de mim, não. Aí sim. Agora, se você quiser ofertar, você tem que dar oferta ao necessitado. Jesus não mandou dar dinheiro à igreja. Jesus não mandou para os nascidos na nova aliança, Jesus não mandou. Essa palavra que Jesus deu aí foi para os que estavam debaixo da lei, porque Jesus estava debaixo da lei. E por isso é que mataram Jesus debaixo da lei, com as acusações da própria lei. Houve acusações da própria lei para crucificar Jesus. Não tenha dúvida disso. E eles fizeram um mau uso disso, não querendo que Jesus... condenando Jesus por Jesus ter se chamado Filho de Deus e se igualado a Deus. Então ele está mentindo. Vamos ver, né? Vamos prestar bem atenção. Quando ele diz, eu vou voltar um pouquinho aqui. Quando ele diz que também vale para a antiga aliança, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, quando ele diz que também vale por novo, ele está usando de um truque, porque ele está lendo no livro de Mateus, está chamando isso de Novo Testamento. E não é verdade isso. O fato dele estar lendo em Mateus, isso não dá legalidade a ele dizer que no Novo Testamento também tinha prática de dízimos, e tinha prática de altares. Não. Jesus... não houve sacrifício no Novo Testamento. Não há sacrifício no Novo Testamento. O sacrifício foi feito no Velho Testamento. Então Jesus morreu debaixo do Velho Testamento. Jesus morreu debaixo da Velha Aliança. E ao ressuscitar dos mortos, nasce sim, ao momento que o sangue é derramado de Jesus, e ele diz: Pai, eu te entrego o meu espírito, naquele momento ressurge uma nova aliança. Ali sim é Novo Testamento. Então é um truque que eles usam por estar lendo em Mateus, e se engana bastante, né? Por estar lendo em Mateus, então isso dá uma ideia de que ali Jesus está no Novo Testamento dizendo que é para levar a oferta no altar. Mas isso é uma mentira, porque eles, como líderes, eles, a não ser que sejam cegos guiando outros, que se confesse, desculpa que eu sou um cego guiando outro grupo de cegos. Mas na verdade eles têm consciência de que esse negócio estava aqui, ó, olha o que diz aqui o Novo Testamento aqui. Isso é um engano, que só existe Novo Testamento na morte do testador, na crucificação. Então não houve sacrifício de Jesus no Novo Testamento. Houve sacrifício de Jesus no Velho Testamento, na Velha Aliança. Jesus morreu debaixo da Velha Aliança e ressurgiu para uma nova aliança para todo sempre. E só existe um sacrifício no Novo Testamento. Eu vou mostrar aqui. Ele vai mentir. Não existe sacrifício no Novo Testamento. Isso é mentira. O Novo Testamento não houve sacrifício nem de animais e nem de redentor de nossas almas. Jesus morreu debaixo da Velha Aliança. Jesus morreu no Velho Testamento. Após o seu sangue ser derramado, e ele ter dito ao Pai: Pai, eu te entrego o meu espírito, tudo está consumado. Aí sim, dali para frente, nasce uma nova aliança. Na morte de Jesus, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Sem a morte do testador, não pode ser constatado o Novo Testamento. Só quando Jesus deu o último suspiro, que morreu, pós sua morte, que nasce um Novo Testamento. Então ele mente. Outra. Só cegueira tão grande que até Jesus chama de cego. É engraçado, né? Como eles usam a Bíblia, né? Eles usam a Bíblia para chamar os evangélicos de cegos. Aí os evangélicos usam a Bíblia para chamar os católicos de cegos. Aí ficam os seguidores dessas pessoas refém deles. E não se libertam nunca. Que fica naquela coisa, a de lá tá dizendo que nós somos isso, aquela de lá tá, qual é melhor, aí fica nesse bate-volta, pam. Por isso que ao domingo 10 se converte ali, 20 se converte ali, 10 sai dali, 20 se converte. Esse rodízio de gente que tá desesperada procurando a verdade e não encontra. Porque esses homens fazem isso. Eu não sei dizer se são, nesses casos aí, esses são cegos. Nós estamos no século XXI. Tem mais alguém cego
no século XXI, a não ser aquele que segue esses homens? São cegados, não é que são cegos, porque ninguém nasce cego, nesses casos aqui não. Nasce enganados, crescem enganados. Mas quando Jesus usa o termo são cegos guiando o outro, é uma metáfora, né? Metáfora. Para dizer que vão enganando e sendo enganados. A verdade é essa. Quem pensa o contrário. Volto a dizer, não houve sacrifício no Novo Testamento. Esse argumento sempre é usado para dar legalidade aos supostos altares que eles querem enganar o povo. Ok? Não houve sacrifício no Novo Testamento. Lá em Mateus 23, 19. Olha o que Jesus diz. Mateus 23, 19. A Bíblia é assim. É assim que eles leem a Bíblia para tentar justificar as suas crenças mentirosas. E assim também desdenha as filhas. É briga de território de mãe e filhas. Mas ainda bem que Jesus está libertando o povo para seguir unicamente a Jesus, pertencer a um só pastor e um só rebanho. Não pertencer a igreja nenhuma. Não pertencer a líder espiritual nenhuma. Só temos Jesus como o nosso sacerdote, o sumo sacerdote. E nós, sacerdote de nós mesmos, como diz Pedro. Isso lá na frente, nós vamos, na segunda parte desse vídeo, nós vamos pegar de cheio essa figura aqui. Mateus 23, 19, Jesus diz bem claro, na cegueira aqui, ó. Cegos. Que é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? A oferta e dízimo sem sacrifício não tem parte com Deus nenhuma. Né? Só o sacerdote pode ministrar a coleta. Assim era no Antigo Testamento e assim é no Novo. Como assim? Não há prova. Amigão, você está mentindo pro povo. Você está mentindo pros seus. Porque eu sei que você fez isso pros seus. Os que te seguem. Não é verdade. Não há sacerdote da nova aliança. Paulo não escreveu dizendo que na antiga aliança, olha o que Paulo escreve, na antiga aliança, só os levitas tinham o poder de receber dízimo de seus irmãos. Paulo fez algum papel de sacerdote? Pedro fez algum papel de sacerdote nas escrituras? Não. Você não acha isso. Você só acha isso na boca de vocês. Mas não acha isso nas escrituras. E na segunda parte do vídeo eu vou mostrar que Pedro não foi sacerdote de ninguém. E Pedro diz que ele era sacerdote dele mesmo, do próprio tabernáculo do qual ele estaria deixando, que é sua própria vida. Pedro nem tinha um tabernáculo, e nem tinha um altar, e nem ele era sacerdote. Então você está mentindo. Vamos ver o que diz Hebreus 9:1. Ora, também a primeira aliança, tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre. Então não tem, acabou. Então Paulo deixa muito claro, Paulo escreve com maior tranquilidade, porque o que ele traz é o seguinte, que na antiga aliança isso era comum, isso. Havia toda aquela prática de culto físico, onde havia sacerdotes, sacrifícios de animais. E hoje nós estamos na graça de Cristo Jesus. Jesus estabeleceu sobre nós o culto em espírito, que é você oferta aquele culto na cruz do Calvário, o culto perfeito ao Pai, e através do Filho, que você está em teu coração crendo que Jesus deu a vida por você, é o Cordeiro vivo de Deus. Então naquele momento ali, e ali você oferece a Deus uma adoração em espírito. O Pai é espírito, e quem adora o Pai também deve adorar onde? Em espírito. Se Deus é espírito, eu vou adorar o Pai em espírito. Então eles mentem. Vamos ler aqui Atos 17. Vamos prestar um pouco atenção. Sim, São Paulo. Jesus diz, Mateus 23, cegos.
que é melhor ministrar a coleta. Assim era no Antigo Testamento e assim é no Novo. Sim, São Paulo também diz, lá em 1 Coríntios 9:13. A questão de quem diz lá em 1 Coríntios. Vamos ler aqui Atos 17, 24 a 25? Isso Paulo em Atenas. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Como assim? Paulo está dizendo que não havia santuário por mãos humanas? Então não tem altar. Não, se não existe, se Deus não habita em santuários, para que altar? Paulo estava certo. Que agora o nosso coração no nosso coração é o altar para Deus, é a morada de Deus. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá toda a vida, o fôlego e as ordens e as demais coisas. A pergunta é, se eles pregam um Deus que depende de oferta, depende de dinheiro, depende de um altar terreno, depende de um santuário terrestre, depende de um culto físico, eles estão falando do Deus verdadeiro? Claro que não. Pode enganar muitos, não a todos. Porque o Deus verdadeiro é isso que o Paulo está descrevendo aqui. Que não habita em templos feitos por mãos humanas. Então não tem santuário. Então não tem prática de cultos físicos. Então não tem altares. E não é servido por mão de homens. Então Paulo está dizendo que o Deus verdadeiro não pode receber dinheiro de ninguém. Não pode ser servido por ninguém. Nós estamos falando aqui do Deus de Paulo, o Deus de Jesus, o Deus que nós aprendemos como Deus se revelado através do Filho, e através do Filho nós ouvimos o Pai. Então esse Deus que esse irmão está pregando, esse padre está pregando aí, é um Deus estranho. De fato, é um Deus muito parecido com o Deus dos evangélicos, o Deus dos espíritas, apesar de que eles também brigam entre si, mas não tem nada a ver com esse Deus maravilhoso que Paulo está descrevendo aqui em Atos 17, 24 e 25, correto? Sim, São Paulo também diz, lá em 1 Coríntios 9:13. É quando ele usa até a frase aqui, São Paulo, dando a Paulo um título de santo, dando a Paulo um grau hierárquico. E eles precisam de fazer isso. Trazer uma história ligada a uma hierarquia para justificar a hierarquia religiosa deles. Para vir descendo de papa, bispo, cardeal, bispo, padre, até chegar no coroinha embaixo. Então, para dar, são papas, são bispos, são cardeal, são padres, são tal. Aí quando chega no coroinha, que é o último da fila, esse não recebe são, não. Esse tá fora. Mais ou menos isso, né? Eu sei que é mais além que isso, mas eu tô brincando um pouquinho. Mas é uma maneira deles tentarem dar legalidade à hierarquia. E nós vamos acabar com essa história aqui, porque nós vamos pegar eles no pulo do gato, mentindo para o rebanho católico. Não tem nada a ver com o rebanho católico. São filhos de Deus, mas enganados por esses homens. A questão de quem faz o trabalho no templo, trabalho de oferenda no templo. Como assim? Não acabamos de ler agora que Deus não habita em templos feitos por mão de homens? E que negócio é esse de trabalho no templo? Vocês não querem Jesus então? Vocês não querem a verdade? Vocês não querem a nova aliança que Jesus deu? Jesus veio dar a adoração em espírito. Vocês estão rejeitando. Vocês estão rejeitando o templo, que é o corpo humano, que é o ser humano, aqueles que aceitam Jesus. E Jesus, com sua morte de cruz, congregou a todos em um só corpo. Vocês estão rejeitando isso para enaltecer o templo físico de vocês. Vocês não viram que Paulo disse que Deus não habita em templos feitos por mão de homens e não requer nada de ninguém, como se ele necessitasse de alguma coisa? E como vocês conseguem? Que 1 Coríntios 9:13. São Paulo também deixa claro. 1 Coríntios 9:13. Não sabeis que os que... Eu vou ler, vocês vão ler junto, eu vou postar aqui, e vocês vão ler junto, e vocês vão perceber.
Eu até escrevi, tá em vermelho, não sei se no seu computador aí, acho que vai aparecer também em vermelho. O 13, porque aqui tem o 13, o 14 e o 15, então o verso 13 está escrito em vermelho. Vocês vão pegar, ver como eles gostam de mentira. E é sempre assim. Vamos ler na Bíblia aqui, e quando lê de forma distorcida, e é assim que eles conseguem enganar, distorcendo as escrituras. E como diz o apóstolo Paulo, nós não somos daqueles que distorcem as escrituras. Paulo chama, em outro texto, ele chama de falsários das escrituras, que é você trazer um texto e falsificar o texto em benefício próprio da sua igreja, ou da sua religião, ou da sua doutrina, ou de sua crença. Paulo chamou isso de ser falsários, porque isso mata a verdade. Não é à toa que Jesus diz, né, que o ladrão não vem senão matar, roubar e destruir. Destrói a verdade, matam a verdade. Roubam a verdade. Desempenham funções sagradas, vivem dos rendimentos do templo. Olha só. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? O que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? O que é que Paulo está dizendo aí? Paulo está falando da antiga aliança. Mas ele não vai dizer isso. Quando chega aqui no verso 13, da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho. É uma metáfora de Paulo, uma comparação. Assim, Paulo queria dizer o seguinte, assim como os levitas que vivem do templo, assim são aqueles que levam a mensagem do evangelho. Que viva do evangelho. Porque não é crime fazer isso. Graças a Deus, eu não preciso, graças ao eterno Deus. E outra coisa, não é se enricar com o evangelho, não. Não é fazer disso uma profissão, não. É sobreviver. Porque você não vai ver nas escrituras nenhum discípulo de Jesus se enriquecendo ou usando de dinheiro para construir patrimônio religioso. Nem para ele, nem para nenhum líder maior que eles. Porque para eles o líder dele era Jesus. Então vocês vão perceber aí que há uma mentira incutida no próprio texto que ele vai ler. Vamos ver. Ele está continuando a ler. E os que servem ao altar têm parte no que é oferecido sobre o altar? Sim. Ok, primeiro texto ele leu. Paulo falando da velha aliança. Então Paulo agora fez uma comparação. Agora vamos no que o que Paulo está querendo dizer sobre o que é viver do evangelho. Só o sacerdote pode ministrar a coleta. Só ele é autorizado por Deus. Só ele é autorizado por Deus, correto? Mas isso o quê? Não é que pode, é podia. Por isso que Paulo escreve, na antiga aliança, só os filhos de Levi, que eram levitas da tribo de Arão, podiam ministrar, podiam receber dízimo de seus irmãos Israel. Ele está querendo dizer, se ele está querendo dizer que ele é um levita, que a igreja dele é de levita, é descendente de Arão, e são descendentes dos filhos de Israel, se ele está querendo dizer isso, vai ser falsário fraco assim longe. Tem que procurar um argumento mais forte, porque esse não convence ninguém. Desde o sacerdócio da antiga aliança, o sacerdócio levítico, né? O sacerdócio arônico, como na nova aliança que eu vou mostrar aqui também. Vamos lá. Só o sacerdote pode ministrar coleta. Vamos abrir primeiro em Números 18. Ele está abrindo em Número 18, correto? Na antiga aliança, faz parte da Torá, esse livro que ele está lendo aí agora. Correto? Eu pergunto, será que ele poderia pegar em Deuteronômio? Acho que no começo dessa pregação desse padre ou pastor, chamar assim que é melhor, ele cita lá Deuteronômio, acho que 13 ou 14. Aí ele cita sobre os dízimos, mas ele esquece de dizer que ali Deus manda vender o dízimo, trocar por dinheiro e comprar tudo que deseja a tua alma, inclusive vinho e bebida forte. Ele não vai dizer isso, correto? Aí ele vai dizer que é lei para judeu, lei para os filhos de Israel. Ele não diz lá que Deuteronômio, que na antiga aliança, se teu filho desobedecer por você ter falado, pega ele, arrasta ao arraial e apedreja teu filho, ou esfaqueia teu filho. Ele vai dizer que não, que isso aí é lei para os filhos de Israel. Ele não vai dizer que é para a igreja dele. Mas quando se fala do dízimo, aí ele vai justificar o dízimo na igreja dele e o altar da igreja dele. São terríveis, não são? Jesus chama de raposas. Número 18. Velhas raposas.
Números 18, 28. Assim, Padre, diz para o povo que é uma lei estabelecida aí para os filhos de Israel, padre. Deixa de ser teimoso, homem. Deixa de ser teimoso, homem. Diz pro povo. pois vós também retirareis a parte de Javé de todos os dízimos que receberdes dos israelitas. Darei aquilo que houver de separado para Javé ao sacerdote. Sim, sacerdote o quê, padre? Explica para ele. Que não é sacerdote da igreja católica, não, padre. E nem da evangélica. É sacerdote levita. Nascido na tribo de Arão, nascido na tribo de Moisés. Você vê, padre, que até nos dias de Jesus, quem eram os sacerdotes? Não era empossado pelo sistema político da época? Que o único descendente sacerdotal na antiga aliança era João Batista, filho de Zacarias, e João Batista não quis essa lambança, a ganância do templo, sabendo que Jesus até ia acabar com aquele troço, não ia ficar pedra sobre pedra, que não seja derrubado, e foi derrubado, e não ficou até hoje pedra sobre pedra, e vocês, teimosamente, vocês vêm e constroem, e tentam justificar usando esses livros, padre. Tem que ser, rapaz, toma vergonha na cara, rapaz. Pastor não pode ministrar, ele não foi autorizado por ninguém, ele se auto-autorizou. Sim, você está correto, pastor não foi autorizado por ninguém, você também não, padre. Quer dizer que os pastores acreditam que também são levitas que podem ministrar e tomar dinheiro dos outros. Eu chamo isso de roubar dinheiro dos outros. Porque uma vez que ele não tem autoridade, não tem legalidade para fazer isso, e faz em nome de Deus, é falsidade ideológica, são criminosos. E você também faz a mesma coisa. Será que Jesus estava errado quando disse que o ladrão não vem senão matar, roubar e destruir? E foge quando vê o diabo, quando vê o lobo, né? Que o lobo é o diabo. Mas o falso mercenário, aquele que por dinheiro, esse foge quando vê o lobo. Que não é pastor, que não deu a vida pelas ovelhas. Ah, tenha paciência, eu não vou dizer santa não, que se eu disser santa paciência, as pessoas que vão me ouvir vão dizer, Paulo, que religião é essa? Santa paciência, não. É que não tenha paciência. Não é pra ter, não dá pra ter, né? Igreja fundada por homens. É roubo. Viu aí? Sim. Ele está dizendo que os pastores estão roubando, que a igreja é fundada por homens. Porque na cabeça dele, ou é na cabeça ou é na língua, não sei onde está o problema dele. Eu não sei onde está a mentira, se é na língua ou a mentira está na cabeça. Acho que está mais na língua, né? Que a igreja dos outros que pedem que roubam dinheiro em nome de Deus, ou recebem em nome de Deus, que é um roubo também, na verdade, não é isso? Então, ele está dizendo que foi igreja fundada por homem, porque ele quer fazer as pessoas acreditar que a dele não. A dele não foi fundada por homens, não. Claro que a dele foi fundada por homens. Foi fundada nos dias de Constantino, 300 anos depois de Cristo. Antes disso, os seguidores de Jesus não tinham denominação religiosa nenhuma, não. Mas eles são tão cínicos na mentira deles, é isso? Que eles vão longe. Gente otária que cai, gente besta que cai, aí eu vou arrumando. Gente besta. Isso. Gente besta que cai na mentira dos pastores, gente besta que cai na mentira de vocês também. Por isso que vocês acham um pandeiro pra bater e eles também têm um pandeiro pra bater. Aí quando chega alguém que chuta os dois pandeiros pros quintos dos infernos, não é verdade? Porque é um lugar de mentira nos quintos dos infernos. Aí fica os dois sem tambor pra bater. E aí como é que fica? Porque se vier dizer que eu ganho dinheiro, eu não ganho. Que eu não recebo de ninguém. Nem recebo. Nem peço pra ninguém. Graças a Deus. Não dependo disso. Faço isso por amor à verdade. E nem ganho do YouTube. Ainda que já me fui oferecido o ano passado e eu não quis. Para não dar a mesma legalidade a vocês dizerem que eu ganho dinheiro com os vídeos na internet. É justamente para fechar a boca de vocês. Que se tem uma coisa que eu acho vergonhoso, é você seguidor e ainda ficar obedecendo a homens. Sabendo que você tem a Cristo como teu sumo sacerdote, teu único e verdadeiro pastor. É dele que você deve ouvir, direto, sem mediação humana. É tanto no Antigo Testamento como no Novo. Ancião, né? Zaque, do hebraico antigo, o termo ancião que os anciãos de Israel. No Novo Testamento era eles que faziam coleta. Era eles que faziam coleta. Não entra com essa que era eles que faziam coleta, não.
que quando havia uma necessidade, não era que faziam coleta, não. Era que quando havia uma necessidade, aí sim, irmão se conduía com os outros e aí levava aqueles que tinham responsabilidades com valores para ajudar os necessitados. Você não vai ver em nenhuma parte os discípulos ou os anciãos ou os mais velhos da igreja, vocês não vão ver eles pegando dinheiro para construir patrimônio religioso na terra e nem para construir casa e santuário para Deus na terra. Então vocês mentem nisso. Isso não é verdade. Tudo bem, tá aqui. No Novo Testamento, os anciãos da... E não era prática isso todo mês como vocês fazem não, viu? Era quando havia necessidades. Aí sim, irmãos de regiões se conduíam a ajudar aqueles que estavam passando necessidade. Como Paulo aconteceu, fizeram coleta, entregaram a mão de Paulo para entregar aos irmãos da Grécia, as irmãs da Grécia que estavam passando necessidade, principalmente as viúvas. Então vocês são mentirosos. Igreja, da Igreja Católica, aquela que vem da época de Cristo. Mentira. A Igreja Católica não existia na época de Cristo. A Igreja Católica veio nos anos 300. 300 anos depois da crucificação de Jesus, ali veio o nascimento da Igreja Católica. Eu pergunto, vamos lá. Tá bom. Se a Igreja Católica nasceu nesse período que vocês estão dizendo, que vocês têm o costume de dizer, Roma não dominava Israel e toda aquela região? Quer dizer que era a Igreja Católica perseguindo a Igreja Católica? Se a Igreja Católica existisse, a Igreja Católica, por ser romana e com o imperador de Roma, ligado ao imperador de Roma, o sistema religioso junto com o sistema político de Roma, iria perseguir a Igreja Católica? Não, a Igreja Católica não existia. Roma perseguia os cristãos para satisfazer a ganância e a ambição dos senhores do templo. Era uma política, eram interesses políticos. Então vocês estão tentando dizer que a Igreja Católica é daquele princípio. Como assim? Igreja Católica perseguindo os apóstolos? Porque Roma, como é que Roma ia matar a Igreja Católica? Se ela nasceu em Roma. Papo, hein? Que fazia coleta aqui. Atos 11, 29, 30. A Bíblia não deixa brecha em canto nenhum. Precisamos fundar essa seita e fazer o que quer. Vocês também não fizeram o que querem? Você não impregnar a mente das pessoas com doutrinas, se embriagou as pessoas com a mente com doutrinas enganosas e mentirosas? Vocês não fazem a mesma coisa com seus santuários terrestres, com as práticas de culto divino? E eu li para vocês que vocês estão errados? Vocês fazem a mesma coisa. Agora, o que vocês fizeram muito aí e não gostaram é que gerou filhas. Engravidou de tantos maridos que terminou gerando filhas. E as filhas se engravidam dos donos dessas igrejas e nasce filho bastardo para todo lado. Cada uma igreja gera um filho bastardo abrindo uma outra igreja e daí por diante. Porque a embriaguez do cálice da mãe embriagou os reis da terra. Tomaram desse cálice e tem a mesma prática. Essa é a grande verdade. Atos 11, 19 e 20. Aqueles que haviam sido dispersos desde a tribulação que sobreviera por causa de Estevão espalharam-se. 29 e 30, né? 19 e 30 não. Vamos lá. Decidiram então os discípulos, cada um segundo suas posses, enviar contribuições em ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. Eles de fato o fizeram, enviando aos anciãos. Nesse período, quando ele diz ancião, é para dar legalidade aos mais velhos da hierarquia. É uma maneira de passar a ideia de hierarquia. Uma maneira de hierarquizar o sistema religioso deles e dos outros também. Mesma coisa. As filhas fazem a mesma coisa, correto? Mas, na verdade, eles sabem disso. Que a coleta que foi feita ali foi que era uma perseguição. Nesse mesmo período, prenderam Pedro. Pedro estava preso e havia uma grande situação muito difícil e que os irmãos precisaram de ajuda. Mas não era ajuda para enriquecer, não. Não era ajuda para construir castelinho para Jesus morar, não. Não é ajuda para construir casa de alvenaria como casa de Deus, não. Era ajuda para alimentar irmãos que estavam passando necessidade. E naquele texto que ele leu na estante, por exemplo, Paulo disse assim, eu não preciso disso. E eu nem quis, eu não aceito. Justamente para não dar lugar, Paulo abriu mão, mesmo tendo direito de viver, se alimentar
pelo que ele fazia no evangelho, levando o evangelho, as boas novas, ele tinha esse direito de viver disso se quisesse, se alguém quisesse dar, mas nem isso ele quis, até isso ele abriu mão. Eu vou depois voltar a mostrar aquele texto e você irá entender isso, ok? Agora, impressionante, né? Eles dizem que... Deixa eu voltar aqui um pouco. Pronto, aqui o texto. Voltei aqui. 1 Coríntios 9, 13... 1 Coríntios 9, 13 a 15, que é 13, 14 e 15. Vamos ler aqui o verso 15, mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive desse meu orgulho. Porque é um orgulho. Foi isso, eu disse até nesse instante, eu tenho esse prazer maravilhoso de dizer que eu não ganho dinheiro do evangelho, que eu não lucro com o evangelho e nem quero. Eu teria até direito, mas graças a Deus, para não dar lugar a vocês, mentirosos. Graças a Deus eu não dependo de vocês. Eu não dependo de igreja, de religião nenhuma, graças a Deus. E não dependo de oferta de fiéis nenhum. Até aquilo que é de graça me oferecido, eu rejeitei, que é, devido aos vídeos na internet, foi me oferecido pelo YouTube. Então, graças a Deus, eu posso dizer que eu não lucro com o evangelho, como vocês vivem. Vocês não têm a coragem de trabalhar, vocês não têm a coragem de serem livres. Vocês vivem pelo pão. E se tem um carro, a maioria, eu nem sei se ele é assim, talvez nem eu seja, desculpe, meu irmão, mas a maioria, dos que recebe dinheiro de igreja, a maioria, tudo que tem pertence aos fiéis. Os fiéis não têm, mas eles têm. Que às vezes é tirado de gente que não tem nem o que comer, nem o que vestir, nem o que beber, nem aonde morar. E dá dinheiro para manter essa hierarquia religiosa, seja na católica, seja na evangélica, seja na espírita, pode analisar. Todo mundo na pior, a maioria na pior, mas os líderes não. Não estou dizendo daqueles que estão bem dentro dos ambientes religiosos, que trabalham, têm seu comércio, suas empresas, que prosperam no seu trabalho, não. Eu estou dizendo daqueles que vivem de dinheiro, de oferta e de dízimo. Dinheiro roubado, vive de dinheiro roubado, porque dinheiro, quem recebe oferta e dízimo para enriquecimento, e para construir patrimônio religioso na terra, é ladrão e salteador. Gente besta que cai. Era eles que faziam a coleta também. Aqui, no Novo Testamento, os anciãos da 11, 19 e 20. Aqueles que haviam sido dispersos desde a tribulação que sobreviera por causa de Estevão, espalharam-se. Era um período de tribulação muito grande. Por isso é que 29 e 30, né? 19 e 30 não. 19 e 30 não. Vamos lá. Decidiram então os discípulos, cada um segundo suas posses, enviar contribuições em ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. Eles, de fato, o fizeram. Nesse período, devido à grande tribulação que havia entre eles pegaram dinheiro para construir patrimônio religioso. Esses bilhões de dólares que custam essas construções, bilhões de dólares que gasto com a fome e a miséria da humanidade. E roubou a humanidade. Tardou a prosperidade do ser humano. Para enriquecer um ambiente religioso, para enriquecer uns anciãos religiosos. Não é para um Deus que Paulo citou, que não habita em templos feitos por mão de homens e não requer nada das mãos dos homens. Porque o mesmo Jesus disse, quando quiseres dar alguma coisa para mim, dê aos pequeninos. Não dê para mim, não. Não vem com esse argumento, tá dando para Deus, não, que isso é mentira. E o pai da mentira é o diabo. Neste período houve uma grande perseguição e os irmãos precisavam de ajuda para seu sustento. Neste período, Roma dominava Israel. E como que a igreja de Roma perseguia os mesmos? Eram Roma que dominavam. Bem diferente nos anos 300, que nasce a igreja católica. E Constantino se torna suposto cristão e acaba com a perseguição. Aí sim. Aí nos anos 300, nascimento da igreja católica, aí não havia perseguição. Mas nesse período que ele acabou de ler esse texto aí, é claro e evidente que irmãos sofreram tal perseguição que houver necessidade de ajuda. Agora dizer que a igreja católica nasceu naquele período ali, como assim?
Igreja Católica matando irmãos católicos? Ou por acaso a Igreja Católica não matou quase 60 milhões de pessoas com apoio de Roma, do Imperador Romano? Com as cruzadas. O poder da força esteve sobre ela. Como é que você acha que esses livros da Bíblia foram parar na mão dela? Esses livros escritos por Pedro, por Paulo, pelos apóstolos de Jesus, foram parar na mão da Igreja Católica. Porque foi isso que eles fizeram. O poder da arma na mão deles, tomaram essas cartas, confeccionaram a Bíblia, escolheram os livros que agradavam ao sistema cristão que eles queriam fundar, e fundou, e manipulou, usou as escrituras para manipular, usando as escrituras e apelidando de Bíblia, Palavra de Deus. Biblioteca, Palavra de Deus, hein? Aí hoje aparece no século XXI aí, pessoas como eu dizendo que quem é a palavra de Deus é Jesus, e quem tem Jesus com a palavra de Deus não manipula o próximo. Hã? Aí pega esses caras de cheio, não pega não? E como Jesus disse, né? Vós leiam as escrituras porque vocês pensam que têm a vida eterna, mas são elas que de mim testificam. Por isso que vocês não vêm a mim para serem salvos. Aí pega vocês com calça curta, porque aí deixa de ser palavra de Deus, que aí você põe contra Jesus, né? Porque se você insistisse, fazer, e agora? Se é as escrituras que dá testemunho de Jesus, então Jesus, ele sim, ele é a palavra de Deus. As escrituras só dá testemunho dele. Aí não tem manipulação nenhuma, né? Por isso que vocês não vêm a Jesus para serem salvos, assim Jesus disse. Acho que é no verso 40, parece, né? João 5, 39 e 40 e 41. É bom você ler lá que você vai entender bastante, né? Enviando aos anciãos, por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então, os anciãos, né, do hebraico antigo, Zaque, né, que tinham sacerdotes, que eram anciões, né, como no Novo Testamento também tem. Engraçado, né? Que ele disse que a Igreja Católica estava aí, era que reinava nessa época, e sendo perseguida por Roma. Como assim? Se foi através da Igreja Católica que Roma completou a sua função de domínio? Hã? Foi através do imperador Constantino? E interessante que nos dias de Paulo, que 300 anos antes é os dias de Paulo quase, Paulo foi levado para Roma preso, ficou preso em Roma, morreu em Roma. Como esse pessoal são cara de pau, rapaz, como são cínicos, viu? Pelo amor de Jesus Cristo, viu? No Novo Testamento, Deus continua o mesmo, minha gente. Deus continua o mesmo. Menos as mentiradas de vocês. Vocês mudaram a verdade. Deus não muda a verdade, Deus é verdadeiro. Deus a luz e nele não há treva alguma. Agora em vocês há trevas, que vocês mentem em nome de Deus, é diferente. Então vocês estão aí mentindo na cara dura. E quando diz assim, Deus não mudou, é como dizendo assim, Deus não mudou e nós estamos certos. Não, Deus não mudou e vocês mudaram. Deus não mudou e vocês mentem. Hierarquia, do mesmo jeito que existia na lei Como é que é? Peraí, de novo, vamos lá. mosaica, existe na igreja do Novo Testamento. Deixa eu voltar um pouquinho. Quer ver? Do jeito que existia na lei mosaica, existe mesma hierarquia, como no Novo Testamento também tem. No Novo Testamento, Deus continua o mesmo, minha gente. A mesma hierarquia, do mesmo jeito que existia na lei mosaica, existe na igreja do Novo Testamento. Mas como mente? Que cinismo! Meu irmão, você não estudou. Você não é... Daí não sei, quem mandou o vídeo é padre ou não é esse camarada? Se é padre, estudou. Se estudou, tá sendo malandro. Se não estudou, talvez por ingenuidade, por cegueira, aí entra assim, naquele é um cego e é no outro. Mas se estudou e fez teologia, tá mentindo. E se está mentindo consciente, é cinismo. Que hierarquia? Havia hierarquia na antiga aliança, não tenha dúvida. A tribo de Levi foi destinada para que todo Israel o levasse até a casa do tesouro, dízimo, não tenha dúvida disso. Eles eram sacerdotes, sacrificavam. Os levitas. Não estou questionando isso. Mas quando ele diz que também no novo continuou a hierarquia, isso é mentira. Na nova aliança em Cristo Jesus, acima de nós só temos a Cristo e mais nada. Não tem cobertura espiritual nenhuma, meu irmão. Não tem cobertura sacerdotal nenhuma. Quer ver? No Novo Testamento, eu vou até mostrar um negócio aqui.
ele vai mostrar. Olha, engraçado que eles conseguem mostrar. Vão em um texto fora de contexto e conseguem mostrar o que quiser, não é isso? Na Câmara. Vou me levantar e Felipe vai me ajudar aqui, que a gente vai mostrar um negócio interessante. Estou com a Bíblia aqui, com a tradução. Olha, eu vou voltar um pouquinho aqui. Vou voltar um pouquinho. Antes dele mostrar na Bíblia lá, eu também vou mostrar aqui. E você faça o julgamento. Se que o que vou ler aqui, e você pode ler aí também, conferir e ler todo o contexto. Se o que ele está dizendo aí é verdade, ou se o que Jesus disse, Mateus 23, 9 e 11. Vamos ver. Depois você lê aqui e ouve depois o que ele vai dizer. Olha o que Jesus disse. A ninguém na terra chameis de vosso pai. A palavra pai significa pastor, padre ou papa, e não banda pai de santo. Correto? Então vamos lá. A ninguém na terra chamai de pai. Quando você chama alguém na terra de pai, ou pastor, papa ou pai de santo, você está chamando para si alguém que não é nada. Não é nada vezes nada. Então essa hierarquia não existe. Porque Jesus proibiu a ninguém chamar de pai. Nem vos chamei de mestres. Não, deixa eu ler de novo. A ninguém na terra chamai de vosso pai, porque um só é vosso pai, o pai que está no céu. Acabou. A ninguém na terra chamai de pastor, a ninguém na terra chamai de padre, a ninguém na terra chamai de pai de santo, porque só há um pai que é Deus. Cai fora. Acabou a hierarquia, acabou, meu irmão. Nem vos chamei de mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Lembra que João escreveu? Filhinhos, por causa daqueles que vos querem enganar, a unção que dele recebeste permanece em vós, para que ninguém precise de vos ensinar, e ela é verdadeira, e ela não é falsa, e ele lhe ensinará de todas as coisas, para que ninguém precise lhe ensinar. Você quer melhor do que o Espírito de Deus para te ensinar? Você crê no Senhor Jesus, você recebe essa unção maravilhosa do único ungido de Deus, que é Cristo. E daí para frente você tem direto acesso ao Pai, não tem mediador. O Espírito Santo de Deus te ensina todas as coisas. Lembra quando Jesus disse, eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, que vos ensinará todas as coisas? É para acabar com a hierarquia. Então o que ele disse que essa hierarquia da antiga existia e também existe na nova, isso é mentira. Isso só pode vir do pai da mentira. Não tem sentido. Vamos ver aqui. Nem vos chamei de mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Opa! Já pensou? O Papa lavar o teu banheiro? Quando tu manda tua mulher lavar a casa do pastor? Do padre? Hã? Quando tu larga a tua mulher, ela deixa de lavar o banheiro da tua casa para ir lavar o banheiro da paróquia? Lavar o banheiro da igreja, eu ia falar Maranata, Maravilha e Maranata é a mesma coisa. Quando tu deixa a tua mulher, que ela larga o banheiro da tua casa sujo e vai limpar o banheiro da igreja, do santuário terrestre? É isso aí, meu irmão. Quando você vê esse tipo de pregação assim, é para enganar você, para dominar você. E é isso que eles fazem mesmo, entendeu? Já pensou? O Papa, porque Jesus disse aqui, ó, o maior dentre vós será vosso servo. Já pensou o Papa te servindo? O Papa vem ao Brasil e o Papa disse, eu estou aqui para servir a vocês. Aí vai lá que nada, é carro blindado e todo mundo servindo a ele. Hã? Bonitinho. Pois é, meu irmão. Cai fora, malandro. Já pensou? Pastor. Vai lavar a igreja, pastor. Larga esse bundão quadrado aí, ou redondo. Quadrado, que banco de igreja. Ou lugar para deixar a gente com as cadeiras largas e com o bumbum quadrado. Nunca vi um negócio desse. Sai dessa, meu irmão. Pede pro pastor para ir lavar o banheiro da tua casa. Pede para ele e os outros pastores, diáconos ungidos, ir lavar o banheiro da casa dos mais pobres. Porque para Jesus é assim, o maior dentre vós será vosso servo. Mas não, tá todo mundo prostrado diante desses pastores, esses padres, esses pais de santo, esses papas, a obedecer a ele, indo contra o ensinamento de Jesus. Aí vem esse camarada dizer que a hierarquia da antiga aliança permanece na nova, vai catar batata. Ou... Está um negócio aqui na Câmara. Vou me levantar e Felipe vai me ajudar aqui, que a gente vai mostrar um negócio interessante. Vamos ver. Estou com a Bíblia aqui, com a tradução em latim do ano 400. Segundo eles traduziram daqui. Inventa o que quiser. A Bíblia compilada por São Jerônimo, Vulgata. Essa aqui é a Bíblia Navarra, Essa aí,
Essa aí, se jogar pra cima, o pessoal diz, olha, eu vi um OVNI. Porque eu montei nela, segurei ela, me levou. O gato ainda, opa, deve ser diferente as asas, né? Leva você pra onde quiser, mas não faz você sair do lugar. Você não entregar o teu coração pra Jesus, se você não entregar a tua vida pra Cristo, se você não aceitar que você é um membro do corpo de Cristo pela crucificação de Jesus e não por você pertencer e frequentar uma igreja dessa, você está perdidão. Se você não aceitar Jesus na tua vida, que na cruz do Calvário Jesus te congregou ali, se você crê, você está perdido em achar que está no corpo de Cristo porque está dentro de uma igreja dessas. Seja ela qual for. Pode ser evangélica, católica, espírita, maranata, umbanda, quimbanda, mormon, adventista, Deus é amor, seja qual for dessas pertencentes às torres, essa torre de Babel, que você está perdido. Se você não entrar pela porta, porque esses homens entrou no teu coração primeiro do que Jesus, e não entrou pela porta não, viu? Só que entra pela porta é o pastor, aí esse o pai abre. Aí esses homens não, eles invadem. Esses homens invadem a tua consciência. E faz dela o que eles querem, e implantar o que eles estão implantando aqui agora. Tem, né? A faculdade na Navarra tem português e aqui tem uma parte em latim. Como aqui? Tem sacrifício no Novo Testamento, sim, porque a missa é a atualização do sacrifício. A missa é a atualização do sacrifício. O culto evangélico é a atualização do sacrifício. A sessão espírita é a atualização do sacrifício. Como que diz assim? Jesus falhou, né? Não deu certo para Jesus. Caramba, amigo. Aí mandou vocês, né? Mandou as igrejas fazer o que ele não conseguiu fazer. Sai de baixo, meu irmão. Sai dessa, camarada. Nós estamos Cristo. Maior aquele que está conosco do que o que está com o mundo. Essa é a grande verdade. Cristo em vós a esperança da glória. Não é vocês sem esperança da glória de ninguém não, viu? Lá em Malaquias 1:11 diz que haverá um só sacrifício em todas as nações. Interessante, ele leva Malaquias. Ele esquece que Malaquias está na antiga aliança. Ele esquece que Malaquias não conheceu a nova aliança, não conheceu o novo testador. Ele não conheceu o testamento em Cristo Jesus derramado o seu sangue. Malaquias profetizou um grande profeta, um homem de Deus. E jamais um homem como Malaquias entraria em uma jogatina religiosa dessa. Pelo contrário, Malaquias foi um dos que foram perseguidos pelo sistema religioso. Morto pelo sistema, morreu sendo perseguido pelo sistema religioso. Que já desde aquela época as malandragens já existiam. Então usa Malaquias, mas infelizmente, meu irmãozinho Malaquias não conheceu o reino de Deus como nós. Quando João Batista diz, é chegado o reino de Deus. Por que chegado? Porque não tinha o reino de Deus. E Jesus trouxe o reino de Deus. Nem João Batista foi o último dos profetas. Nós podemos dizer que homem nascido de mulher, como diz Jesus, nada comparável a João Batista. Nem ele, nem João Batista. Ai, Deus. Imagine agora vocês são cara de pau. Em Jeremias 33. Vamos ver aqui, vamos ler um pouquinho Hebreus. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. Traz. E não há realidade dos mesmos. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, anos após anos, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. O que Paulo está escrevendo aqui é dizendo que mesmo com tudo que aconteceu na antiga aliança, não conseguia manifestar a perfeição de Deus. Não conseguia. Nada mudava. Não aperfeiçoava nada. Por isso era só sombra das coisas do futuro. Aí vem ele aqui, esse pregador, dizendo, para dar legalidade ao santuário terrestre da igreja dele, a crença dos líderes dele, aí eles usam o livro de Malaquias. Eles usam o sacrifício da antiga aliança. Tudo é uma historinha mal contada para justificar a mentira bem contada. Essa é a grande verdade. Lê de novo. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano a ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecidos. Não deixaria de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais sentirão culpado dos seus pecados. E isso Jesus fez na cruz. Então não tem missa, não tem culto evangélico, não tem ceia evangélica, não tem eucaristia católica que venha aperfeiçoar droga de nada. Porque Jesus fez isso na cruz para a vida daquele que crer nele.
Então não tem mais nada pelo homem que venha aperfeiçoar a perfeição de Cristo na cruz do Calvário. Então esse papo de que a missa veio para aperfeiçoar, veio para consertar, vem... O 17 e 18 também fala de um sacrifício que vai ser diário. É a atualização do sacrifício. Viram o que eu acabei de ler aqui agora? Deixa eu ler um pouquinho de novo. Tem atualização? Se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentirão culpados de seus pecados. E que atualização ele está falando? Ele está falando para os incautos, para levar as pessoas a crer nas doutrinas, nos ensinamentos deles. O único valor que tem é esse, o valor de engano, para enganar as pessoas. Sacrifício que vai ser diário. É a atualização do sacrifício. Vários profetas falaram disso. Alguém sorriu aí. O sacrifício de Cristo ia ser atualizado só por uma descendência, pela igreja. Isaías 53:10 diz: se ele oferece sua vida em sacrifício expiatório, certamente verá uma descendência que prolongará seus dias. E por meio... Como assim? Ele tira a perfeição e o sacrifício perfeito de Jesus para dar esse grau de poder e santidade e suficiência à igreja dele, à doutrina da igreja dele. Isso é um crime, meu irmão. Deus não irá deixar passar em branco esse tipo de mentira. Vamos ler de novo aqui Hebreus 10:1. A lei traz uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos. Peraí, quer dizer então que Deus... As escrituras dizem que na antiga aliança não trazia benefício. Aí Jesus vem e faz o sacrifício perfeito, vocês que não creem nisso, diz que é a missa de vocês, que é a igreja de vocês, para ter o sacrifício diário na missa de vocês, cada missa é um sacrifício. Deus não... Vocês estão invalidando Jesus, apesar de que para vocês isso não é nada, porque Jesus é o que para vocês? É só um ícone religioso para atrair pessoas. Somente. Pessoas que não acham razão em Cristo Jesus para viver, aí vai procurar em vocês. E vocês dão razão e sentido a essas pessoas. As pessoas não têm vida em Cristo. Por isso que elas viram freguesas de vocês. É por isso que elas viram freguesas dessas pregações de vocês. Refém e dependentes, igual um drogado depende do crack. As pessoas dependem da pregação de vocês. E quando não os ouve, entra em abstinência, em crise. É triste. Por isso que não tem vida esse mesmo, não estão preparadas para o que há de vir sobre a terra. Elas não estão preparadas, porque o coração delas está em vocês, está nas pregações de vocês, não no sacrifício perfeito de Jesus. Se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecido, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentirão culpados. Peraí, se você entende e crê que Jesus foi perfeito o sacrifício sobre a tua vida para perdão de teus pecados, você sente alguma culpa e tem que cobrir a tua culpa indo para uma missa, indo para um culto evangélico? Tem sentido isso? Se você não crê para que os teus pecados sejam perdoados, você vai crer que as missas e os cultos evangélicos vai perdoar os teus pecados? Você vai se sentir bem com Deus, sabendo que você não aceita o que Jesus fez na cruz? Dele, o desígnio de Deus triunfará. Então a missa é a atualização do sacrifício. Por isso que Jesus disse, isto é o meu corpo. Isso é negar, meu filho. Quando você diz que a missa é a atualização do sacrifício, isso é negar a fé. Isso é negar a fé. Isso é o que está escrito por Paulo. É o que antecipa a vinda do filho da perdição. É essa apostasia, essas heresias. E esse tipo de apostasia de que missa e culto evangélico e santa ceia é o que aperfeiçoa a vida cristã, a tua forma de vida espiritual para alcançar o céu, isso é negar a Cristo. Isso é o mesmo que negar a Cristo. Você não aceita a verdade como Jesus trouxe a verdade. Jesus disse assim, é João
Paulo diz, toda vez que comeis esse pão, anunciais a morte do Senhor. Então, o sacrifício é atualizado. E só os sacerdotes que ministram isso. Vamos lá? 1 Pedro. Dois, 5. Sentado lá no altar da tua igreja, no templo da tua igreja, para que você vá buscar ele lá. É esse que você está buscando lá, você não vai achar, não. Por que buscais o vivo dentre os mortos? Quer encontrar Jesus aqui, ó. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à direita de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos sobre os cabelos dos seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Aperfeiçoou para sempre. Não tem que aperfeiçoar mais, não. Você não tem que ter vida religiosa, espiritual, religiosa para aperfeiçoar nada. Eles estão te enganando, eles são emissários da mentira. Isso é o que antecede a vinda do filho perdão, meu Deus, da vinda do filho da perdição. O que antecede são essas pregações, essas igrejas que trazem essas pregações enganosas, preparando o seu coração para receber o filho da perdição, que vai tentar entrar no teu coração como Deus, como já tem entrado em muitos. Muitos não reconhecem Jesus como ele é. Reconhece essas pregações mentirosas. E Jesus diz que o diabo mente desde o princípio. E se você aceita essas pregações mentirosas como vida espiritual na tua vida, é porque você já está sendo preparado para aceitar o filho da perdição e não o filho de Deus vivo. Diz assim. Vamos chegando ao fim dessa primeira parte. Terá a segunda parte. Eu espero que na segunda parte a gente arremate esse vídeo. Para você que postou o vídeo achando que eu ia passar a mão na cabecinha de enganosos, tá enganado, meu irmão. Tá muito enganado. Eu sei a quem eu tenho servido. Eu sei a quem o meu coração está posto. Por isso que eu não quero seguidores nenhum e nem ganho dinheiro deles para nada. É por isso que eu nunca te pedi nada. Em nenhum dos meus vídeos eu nunca pedi nada.
Eu tenho a impressão que eu nunca pedi para alguém dar um ok no meu vídeo, dar um curte no meu vídeo, dar um link no meu vídeo. Eu acho que nem isso eu pedi. E se tiver algum vídeo meu, se tiver algum vídeo que eu postei pedindo para alguém curtir um dos meus vídeos lá no YouTube, manda para mim essa parte que eu vou apagar essa parte. Porque nem isso eu quero. Não preciso disso. Eu só preciso de levar a mensagem como ela é. Sem violar a mensagem. Para que as pessoas sigam a Cristo, não a mim nem a ninguém. Muito menos a vocês. Com a paz do Eterno a todos. Eu espero que esse padre entre em contato comigo. Padre, meu e-mail é p.mf@uol.com.br. Se quiser marcar, padre, aí um dia aí, um hangout, quiser marcar aí um debate em algum lugar dentro da sua igreja, me convida, padre. Com todo carinho eu vou, porque eu tenho padres que são amigos meus. Respeito essas pessoas e respeito a sua pessoa. Mas se continuar mentindo assim, não tem respeito, não. Amo as pessoas, não as suas mentiras. Suas doutrinas que enganam as pessoas não tem acordo comigo. Quando quiser ligar para mim, p.mf@uol.com.br. É só enviar um e-mail, se quiser me apresentar na sua igreja, se quiser botar um telão lá na sua igreja e dizer, olha, vou botar um debate hoje ao vivo entre eu e o Paulo, lá que me abordou na internet. A hora que o senhor quiser, meu irmão. Quem sabe os membros da sua igreja lhe dê razão, né? Bata palma para você, não é verdade? Eu espero que façam isso, né? Que bom. A paz do Senhor Jesus.